Pronto, iniciamos a gravação. Acho que enquanto as pessoas vão entrando, a gente pode até aproveitar, né, para essa recombinação. Em relação à resenha, que é uma coisa super tranquila e pequena, né, para ser colocada num link de um Google Forms até o dia 15, né, e aí, com isso eu posso contabilizar também a presença, e assim vai ser a validação da disciplina. No mais, queria, antes de qualquer coisa, né, agradecer a disponibilidade da Lívia, da Tami, do Tiago, do Eduardo e da Caroline, que eu não vi os dois aqui ainda, né, de conversar com a gente, a Caroline está aqui, de conversar conosco, né, sobre uma experiência de clínica no social. Cada um deles representa ou apresenta dispositivos com uma certa diferença e que vão nuancear alguns desses temas que a gente veio tratando, né, que grosso modo tentam nos ajudar a pensar, né, como que isso tem se dado hoje no Brasil, o Brasil que é um lugar que, mesmo que a gente tenha falado sobre isso e visto, né, como as clínicas públicas acabaram tomando uma certa narrativa de serem uma clínica social, um tipo de clínica que remeta às experiências das clínicas livres freudianas, né, mas acho que o Augusto, inclusive, trabalhou bastante isso na fala dele. A gente sabe que existe uma história de possibilidades e perspectivas, não só de pensar o social, mas de pensar tratamentos do social e tratamentos que se deem pelo social na psicanálise, e que isso tem uma história riquíssima aqui no Brasil, né, com uma psicanálise, ou com grupos psicanalíticos pensando numa interação com políticas públicas, transformando a psicanálise pela militância, e no contato constante com o fazer político, atuando via universidade, né, tentando entender como a psicanálise se transforma também na universidade. Até tem um texto muito legal do Gilberto Safra, que a gente estava conversando no grupo de orientação com o Júlio, esses tempos, em que o Gilberto Safra vai lá no começo dos anos 90, fazer já uma pergunta muito relevante, né, de aqui, o que a pesquisa psicanalítica na universidade pode transformar da psicanálise nas associações e instituições psicanalíticas per se, né, que eu acho que é uma pergunta super atual hoje em dia, né, em que a gente tem visto, e eu acho que vocês vão apresentar um pouco isso hoje também, a gente tem visto cada vez mais novas modalidades de formação e de autorização de formação, que, em primeiro lugar, né, salientam que o inconsciente, tal como pensado pela psicanálise, é uma experiência que é sempre ruptiva, que é sempre potencialmente transgressora, né, e que realmente transforma as nossas relações de alteridade. E, em segundo lugar, que a gente nunca pode ficar confortável com os dispositivos de intervenção, né, de tratamento, de transmissão e de formação que a gente tem, porque o conforto é cabalmente inimigo do inconsciente, né? O conforto ele é defensivo, ele não avança. Então, acho que a conversa hoje vai circundar um pouco por aí. Mas acho que, assim, esperando que o resto do pessoal entre, queria ouvir um pouquinho os comentários, né, de algumas pessoas sobre como foi esse semestre desse seminário, lembrando que, quiçá, essa é uma pesquisa que vai continuar nos próximos anos, e que esse seminário deve ter uma nova versão no ano que vem, focando, né, se transformando e trabalhando mais a questão do simbólico, né? Agora a gente pensou mais no imaginário, nos efeitos do imaginário, por isso a gente foi pensar o narcisismo na relação com o social, certos fenômenos de massa também, e o caráter ideal de eu presente nas formações. O próximo ano do seminário deve ser sobre simbólico, e aí a gente vai tratar um pouco mais dessa articulação cultura, e aí também essa hipótese de que alguns autores já nos falaram de uma certa cultura psicanalítica, né? Acho que até o próprio Fábio Herman chegou a escrever sobre isso 5 anos atrás,
sobre a ideia de um homem psicanalítico, né? Paulo Girardelli escreveu sobre isso também aqui no Brasil. E aí, daqui a 2 anos, a gente finaliza essa trilogia atacando o real, né, e a relação do real com a política. Né? Então, esse ano foi imaginário e social, próxima edição é simbólico e cultura, e a terceira edição é real e política. E aí sempre no primeiro semestre de cada ano, né, se todo o calendário der certinho. E eu queria escutar um pouquinho vocês alguns minutos antes da gente dar a palavra para os colegas. Como é que foi encontrar esse seminário? Não precisa ser nada muito elaborado, tá, gente? É só para ter uma certa relação de alteridade mesmo. Tanta gente que não falou o semestre todo. Oi, pessoal, boa tarde. Gabriel, eu queria te agradecer aí pelo seminário. Eu tive um pouco de dificuldade de participar mais, mas era a primeira vez também que eu participava numa aula com quase 100 pessoas, todo o encontro, assim. Mas eu gostei muito, assim, do modo como apareceram questões bem atuais, assim, em termos sociais, políticos e até como a psicanálise vem se apropriando ou podendo se apropriar dessa discussão, que tem a ver com coletividade, que tem a ver com a questão de aparecer o corpo nessas lutas políticas, que tem a ver com nomeação também, acho que por isso também tu traz essa questão das edições desse seminário também relacionadas aos registros do simbólico, do imaginário e do real, né, e de como foi articulado a questão do comum, assim. Acho que tu traz um recorte de como a USP vem trabalhando isso também, e de como, enfim, a gente pode seguir pensando, articulando com as formas que vêm surgindo de trabalho sobre esses temas em outros lugares, né, universitários, enfim, eu, a Ju, a Gabi, que também estão aqui, a Tami, a gente fala também de um lugar que é da URGS, né, mas que tem proximidades e diferenças interessantes entre essa temática do corpo, do coletivo e do comum. Então, te parabenizo, assim, pelo modo como tu conduziu, pelo modo como tu escolheu as referências, enfim, se isso foi em grupo, se foi só você, não sei, mas acho que foi bem importante para seguir pensando, e em especial também seguir pensando a minha pesquisa. Obrigado, Flávia. Não, tá escusado, a gente sabe que você estava fazendo a tua defesa, né, finalizando a dissertação agora no começo do ano, deu certo, sobre topologia, né, acho que é interessante assinalar isso, topologia real, simbólica e imaginária. Se alguém mais quer conversar um pouco ainda. Eu queria agradecer, Gabriel, pela experiência aqui na disciplina. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu vou dizer como contribuiu no sentido de pensar qual é o sentido desse imaginário, dessa sufixação do social. Eu acho que não propriamente como a gente colocou aqui na disciplina, que a gente conseguiu destrinchar isso, mas propriamente como fica para outros dispositivos, e dentro de questões que foram suscitadas, né, do que estamos fazendo, e eu acho que um pouco puxando pela reflexão suscitada no seminário 2, se a clínica e a análise é um dispositivo que vai revelar uma verdade, no sentido propriamente simbólico, ou se ela é um resultado de uma reflexão. Na verdade, se o simbólico seria algo de segundo grau em relação a uma montagem imaginária. Eu acho que a disciplina sempre abordou isso muito bem e me ajudou a completar essa discussão, que também vai ajudar um pouco na minha pesquisa, que eu vou tentar dividir entre simbólico e imaginário real. Mas eu agradeço sobre esse começo dessa reflexão, foi muito bom para discutir qual que era essa sufixação dessa clínica em outros dispositivos, né, com outras pessoas também. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Oi, Gabriel. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pelas suas magníficas exposições e controle dos momentos e das falas, né? Foi tudo muito bom. E dizer que essa disciplina, né,
ela faz jus ao nome, né? Clínicas psicanalíticas no social e do social, né? Em um país com tantas diferenças de classe, né? E num país com tantas diferenças de cultura, né? E mostrou, esse curso mostra, né? O quanto já se fez pela clínica do social e no social, o quanto está se fazendo e o quanto ainda nós precisamos fazer para alcançar e abraçar, ou tentar, pelo menos, abraçar um país com essa dimensão que é o Brasil. É isso. Obrigado. Legal, obrigado, Érico. Eu acho que isso tem algo que me chamou mais atenção ainda esse semestre, até também conversando com algumas pessoas daqui, né? O Augusto chama muito atenção desse ponto também. Enquanto a gente tem uma história na saúde coletiva, né? Uma história que às vezes que se encontra também com a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica se encontram, né? Mas tem divergência, mas essa noção de saúde coletiva e toda uma série de experiências, de conceitos, de laços e fricções com o marxismo também, né? Que de fato às vezes é meio fácil a gente apagar ou deixar aquilo para trás, mas acho que tem um certo esforço de reencontrar um pouco essa história, né, e todo o trabalho ali. Eu sei que tem o Isaías Ferreira, né, que é nosso colega de laboratório, que é doutorando com a Miriam, que está fazendo um pouco, às vezes, de encontrar esse tema também, bem interessante. Se alguém mais queria dar uma palavrinha. Criticar também, né, ajudar a pensar transformações. Diga, Natália. Cadê a Natália, gente? Natália? Oi, estou me batendo um pouco aqui com os controles do computador. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Perfeito. Tá. Eu estava pensando que o curso, enfim, trouxe para mim muito mais reflexões e provocações do que respostas, assim, né? Como eu acho que um bom curso deve fazer. Eu gostei muito dos convidados que o senhor trouxe e principalmente das discussões que isso levantou entre os colegas, assim, né? Que as questões que as pessoas trouxeram, as discussões que isso acabou suscitando durante as aulas. O senhor está no céu, Natália. Né? Não para os ateus, é claro. Mas... Ter esse costume, perdão. Tá bom. Aliás, eu estou te devendo um livro, né? Eu vou deixar lá no meu escaninho. Tá bom. Dei já para tua orientadora uma cópia. Tá bom. Inclusive, eu vi o senhor lá eu te vi na quarta-feira de manhã lá no IP, naquele dia tão chuvoso, nessa quarta-feira de manhã. Sim, legal. Acho que a Patrícia... Sem áudio, Patrícia. Desculpe, está me ouvindo agora? Bom, claro, também agradecer muito esse percurso e acho que passou por lugares aí desse tema que eu não tinha me atentado ainda, então achei interessante poder passar por isso. Mesmo a questão da relação com o marxismo, eu vivi muito isso numa prática na assistência social, com assistentes sociais marxistas. Uhum. E outros, assim, acho que bastidores, né, um pouco também de coisas que você contou, Gabriel. Então, enfim, achei muito, muito interessante. Ouvi um pouco o relato das clínicas abertas, achei interessante, que eu não tinha escutado uma vez, mas, enfim, há muito tempo, queria ouvir um pouco mais. O que, para mim, eu sinto falta, que também não sei se era a proposta, acho que não era, mas, assim, de repente, pensar em alguma atividade, ou se eu encontro, ou cria-se, né,
porque acho que tem a ver um pouco com o que eu quero pesquisar. Eu acho que é pensar, especialmente o que você falou, né, Gabriel, da parte do real simbólico imaginário, né, do social, da cultura e da política como real, enfim. Articular isso na clínica individual, vamos chamar assim, né? Então, isso é algo que sempre, de todos os espaços que eu percorro, fica sempre essa questão, porque, claro, eu sei que é uma questão também muito específica para se discutir, né? As especificidades da clínica quando envolvem tantas outras questões que, na verdade, em todos os casos envolvem, mas a gente acaba percebendo isso mais claramente quando vai, né, para uma clínica aberta, para o serviço público, em outros espaços, embora isso esteja em todas, né, todas as clínicas, de modos diferentes. Mas eu sempre fico me perguntando, especialmente a questão da interseccionalidade também, gênero, raça, classe, né, a própria questão política no sentido dos efeitos, né, de real aí que a política traz. Então, assim, isso é sempre uma questão que fica para mim na clínica, que diferença faz a gente estar fazendo esse percurso, o que isso muda, né? Tanto em termos de pensar teoria da técnica, vamos chamar assim, da psicanálise, muda alguma coisa, né? Do modo como se ou muda em algumas situações, em algumas. Então, do que eu pesquiso, né? Do que eu tento pesquisar, o que eu comecei a perceber que o único que eu vi isso na tese, né, da Miriam, eu consigo perceber algumas direcionamentos no sentido da clínica política, né, e como que alguns indicativos, né, ali de coisas que estão em jogo ali, né, para algumas situações. Mas então isso eu acho um aspecto importante, mas de todo modo me fez também pensar em algumas coisas através, não diretamente, mas indiretamente me fez pensar também. Tá, eu acho que só obrigado, Patrícia. Vou só comentar algo, passo para a Stephanie, daí a gente fecha, né, para já passar para os convidados que vão fazer as exposições. Mas obrigado, Patrícia. Eu acho que até tinha conversado com o Enzo um tempo atrás, né, da gente, poxa, como seria legal, né, desprender a partir do tema dessa pesquisa, né, um momento que poderia ser, não sei se exatamente uma supervisão, né, mas um encontro de narrativas e de conversas sobre essas práticas clínicas tão variadas, porque eu tentei chamar atenção aqui, né, que tem muitas modalidades de pensar o social, né, tem toda uma genealogia disso na psicanálise, mas também de clínicas que se dão no social e que tratam questões do social, né, nos diferentes fazeres clínicos, grupais, individuais, em família, e assim sucessivamente, né? Então, tentei chamar muito atenção para isso, para a gente realmente não achar que, como acontece, a gente viu nas discussões, né, alguém está inventando a roda, né? Porque a gente sabe que existe um certo traço simbólico aqui no Brasil, né, no Brasil e alhures, mas aqui de forma muito predominante, que é de uma rasura constante da genealogia, de certos traços que são, né, produtores do laço social, né, mas acho que bem bacana esse comentário, Patrícia, obrigado. Stephanie, e desculpa, gente, só para comentar, essa questão, inclusive, tem um congresso que a gente está montando, um colóquio, que vai acontecer lá no IP, nos dias 16 e 17 de agosto, é uma quarta e uma feira, né, que a gente está trabalhando junto com os grupalistas daqui de São Paulo e lá de Lyon, tem alguns colegas de Paris, vem colegas de Lyon, vem colega da Ilha da Reunião, tem um monte de gente aqui de São Paulo, né, Cris Vicentim, por exemplo, vai estar conosco, Paulo Farado, Diversitas, e a gente vai pensar a noção de crise, né, na pluralidade disso, inclusive crise da psicanálise, crise política, crise no social, crise ecológica, né, e aí o que eu vou tentar trabalhar nesse dia são as transformações da psicanálise, né, do ponto de vista ético. Sim, vai ser sempre transmitido pelo YouTube, no canal do IP, né, as transformações éticas e técnicas a partir do encontro da psicanálise com as epistemologias emergentes. Mas esse congresso é um congresso sobre crise, no dia 16 e 17 de agosto, é uma quarta e quinta-feira. Tá, e aí, enfim, eu vou
A programação está pronta, a gente só precisa terminar a arte para começar a divulgar. Nós já conversamos sobre isso, acho que vai ser bem bom, assim, um bom momento para a gente se encontrar. E aí, Stephanie, rapidinho, e daí a gente passa a palavra para os expositores. Stephanie. Massa, boa tarde, pessoal. Na verdade, bem sucinto. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu não sou matriculada, mas estou como ouvinte, e foi, assim, está sendo sensacional, né? Eu não estava desde o começo, mas comecei a ouvir também as gravações no YouTube, e é muito legal saber também que tem várias pessoas, assim, aqui, né, nesse grupo, desenvolvendo trabalhos bastante significativos nessa questão da transmissão, né, da psicanálise e de uma psicanálise mais diversa. Então, aproveitei muito, Gabriel, muito obrigada pelo convite, e é isso. Legal, obrigado, Stephanie. Bom, acho que vou convidar os colegas, né? A gente até não definiu uma ordem de apresentação, né? Entre Tiago, Lívia, Tânia, Eduardo e Caroline. Né? Como é que vocês acham que quem quer começar? Gente, eu acho que eu poderia começar, se for tudo bem, pelos colegas. Então tá, vamos com o pessoal de Santos, então. Sim, boa tarde, gente. Bom, vou aproveitar e vou agradecer também, Gabriel. Acho que eu estou longe da academia, mas foi muito interessante para o nosso trabalho da Clínica Aberta de Psicanálise de Santos, né? A gente até, conversando sobre essa apresentação, falou, nossa, a gente precisa escrever mais, né? Assim, a gente já saiu com vontade de produzir alguns artigos, então foi muito rica a experiência aqui na disciplina. Queria agradecer, mas, bom, vamos lá. Vou contar um pouco, então, dessa experiência, né, da Clínica Aberta de Psicanálise de Santos. Ela começa em 2019, e o nosso ponto de partida é a inspiração em experiências já em andamento em São Paulo, né, e o desejo de oferecer a escuta psicanalítica a quem quisesse ser escutado. Então, a gente tem essa aposta política de fazer a psicanálise circular por espaços onde ela não costuma circular, né? E para isso fizemos algumas experiências de locais pela cidade, onde poderiam acontecer os atendimentos, até que a gente escolheu a Praça dos Andradas, que é uma praça em frente à principal rodoviária de Santos. E, então, essa praça fica numa região central, que é rodeada por morros, por comércios. E nessa praça tem também um espaço de cultura, que chama Fábrica de Cultura, que era onde ficava o antigo presídio da cidade. E aí a gente tem uma parceria com eles, né, com a Fábrica de Cultura, para poder deixar as nossas cadeiras de praia e a nossa faixa da clínica lá e pegar os sábados, que é o dia que acontecem os nossos atendimentos. E a praça, assim, por ela estar localizada numa região central, por ter morros que são habitados, né, e por ser em frente à rodoviária, ela tem um fluxo considerável, assim, de pessoas. Bom, e aí acho que vale lembrar que quando a gente começa, em 2019, a gente estava no início de um governo aliado à morte, à destruição de políticas públicas, o que também nos motivou, né? Assim como várias outras clínicas abertas e públicas pelo Brasil, a construir de uma forma de resistência, né? E aí, um primeiro aspecto, assim, que eu acho que a gente gostaria de destacar aqui hoje é uma certa condição de desamparo dessa clínica, né? A começar pela precariedade do próprio setting. Então, escutar em um espaço que é exposto ao sol, à chuva, aos barulhos, ao trânsito dos pedestres e dos carros, né? E tendo que lidar com uma boa dose de imprevisibilidade, né? Há algumas semanas, por exemplo, está acontecendo uma obra gigantesca, né? Ali no meio da praça mesmo, a gente fica tendo que mudar de posição a cada semana. Mas nos parece, então, que essa certa condição, assim, de desamparo, e acho que vale aqui a ressalva, né, de que, de longe, a situação de desamparo dos muitos que nós atendemos, né, mas de que, de alguma maneira, assim, essa condição de desamparo nos aproxima dessa cidade que nós queremos escutar, né, e ao
então ocupar um espaço público, estamos apostando nas ruas, que as ruas podem ser um espaço de encontros diversos e de produção de vida, um espaço onde qualquer um pode habitar. E, bom, a gente começou, então, um pouco antes, né, da pandemia, em 2019, mas a gente estava experimentando alguns lugares, né, como eu disse, e aí na Praça dos Andradas mesmo, a gente tinha ido 2 vezes só, e aí logo a gente teve que ir para o formato online. E aí nós temos uma página no Facebook, e as pessoas faziam inscrição para atendimento por lá, e aí a gente retornou para a praça, ali para presencial, em junho do ano passado, então tem 1 ano agora. E aí a gente nota a diferença de atender online e na praça, né? E aí me fez lembrar, assim, o texto do Freud, né, da introdução à psicanálise das neuroses de guerra, considerando, assim, o adoecimento causado por essa situação de extrema vulnerabilidade e violência sofridas, né, por algumas pessoas, né? E que faz com que os temas trazidos por elas sejam outros, né, assim, sobre sobrevivência, sobre os perigos de estar na rua, né, e o que nós fomos percebendo é que muitos dos atendimentos na praça não são, então, pelo menos inicialmente, por uma demanda de análise, como muitas vezes acontecia no online, porque algumas pessoas já chegavam, acho que, já referenciadas, né, a esse nome, né, do Clínica Aberta de Psicanálise, né, mas então, na praça a gente vê uma demanda mais de reconhecimento da própria existência, de visibilidade, né, e às vezes parecem falas mesmo de testemunho, assim. E aí, inclusive, recentemente a gente percebeu uma lacuna no nosso trabalho, porque a gente registra os atendimentos, né, quando as pessoas se propõem a sentar ali conosco nas cadeiras. Mas há muita história de quem está passando ali pela praça, se aproxima de nós, né, e ali em pé mesmo acaba contando algo de si, né. E aí nós temos até um relato de como foi o dia na praça, a gente faz isso depois de cada dia que a gente atende, onde a gente inclui essas pessoas que se aproximaram, mas por que não fazer também um relato escrito dessas conversas, como a gente faz dos atendimentos, né? Então, talvez essa seja a aproximação possível para algumas das pessoas, porque mesmo o coletivo estando ali na praça e no espaço público, podem haver os muros simbólicos que nos distanciam, né? E aí isso me fez pensar também, né, no conceito de psicanálise e extensão, né, nessa função de tornar a psicanálise presente no mundo, de fazer sintoma social, para que a análise não se esgote no âmbito do indivíduo, né? E aí pensei nisso tanto na dimensão de que a análise possa ir para além de pessoas lidando com seus desejos individuais e ganhando jogo de cintura para viver em sociedade, quanto na dimensão de estar de fato assim, no espaço público, atendendo ali, expondo de certa forma o que é essa experiência da psicanálise, né? Não que o conteúdo da sessão esteja sendo exposto, mas me vem à mente assim, cenas de algumas pessoas que estavam ali na praça, se aproximavam dizendo, essa pessoa aqui, né, apontando para outra pessoa, ela está precisando, né, ou eu conheço alguém, uma pessoa que precisa, e aí essas que se aproximaram acabavam sentando ali com a gente e conversando, e de certa maneira tendo que lidar com o que elas próprias precisavam, né, então entrando em contato assim com a própria falta, né, e me parece que isso também pode ter um efeito, né, no ensimesmamento, no sentido de, bom, talvez algo nos aproxime, então, né, assim, eu dessa pessoa que eu disse que estava precisando, né. Mas aí, voltando, assim, para essa ideia de uma certa condição de desamparo, nossa, né, do coletivo, além desse desamparo material, assim, do setting, tem também uma dimensão de desamparo teórico, porque a gente não tem ainda uma teoria consolidada, né, que suporte o nosso fazer, né, porque a gente, ainda que a gente esteja oferecendo uma escuta psicanalítica, o nosso coletivo trabalha com revezamento de analistas, né. Então, a princípio, o motivo desse revezamento era viabilizar que a gente conseguisse estar na praça ali todos os sábados,
Mas agora a gente tem um interesse mesmo nesse modelo, né? Nos efeitos que ele pode ter na clínica. E aí a gente procura lidar com esse revezamento, né? Compartilhando, então, um relato, como eu disse, né? De cada encontro. Para além desse compartilhamento, a gente tem uma reunião mensal, que é também onde acontece nossa supervisão, né? A discussão dos casos. Nós temos um grupo do WhatsApp, onde a gente faz algumas trocas. Um grupo de estudos também mensal, que a gente está estudando agora, o livro da Dantot, As Clínicas Públicas de Freud, né? Mas, para além disso, acontece assim, que muitos de nós estudamos juntos em outros espaços, em outros grupos de estudos, ou até mesmo a gente compartilha assim, espaços, divide, né, o mesmo consultório particular, né? E eu acho que isso acaba sendo uma característica também do nosso coletivo, né? Porque a gente está numa cidade que é muito menor do que São Paulo, né? E isso parece facilitar os nossos encontros em outros espaços, né? Eu faço essa referência a São Paulo, porque acho que foi onde a gente começou, né? A nossa também inspiração aí para a construção da nossa clínica aqui, né? E a gente, então, se encontra nesses outros espaços, tanto de estudo e de trabalho, quanto de lazer também, né? Quando o Augusto falou na outra aula sobre o sotaque das clínicas abertas, públicas, assim, me remeteu a isso, né? Na circulação dos próprios analistas da clínica de psicanálise daqui pela cidade, né? E Santos, apesar de ser muito conservadora, ela tem um circuito, assim, alternativo, né, e uma vida cultural extensa, e grande parte dos eventos públicos que acontecem aqui na cidade acontecem justamente no centro, né, que é muito pequenininho o centro de Santos, e é onde muitos de nós costumamos circular mesmo, né. E aí, além disso, muitos analistas trabalham ou já trabalharam em equipamentos de saúde da rede pública, ou estudaram, ou trabalharam, ou trabalham na Universidade Federal aqui também, que tem uma ligação forte com esses equipamentos também da cidade, né? E isso nos permitiu, inclusive, por vezes, fazer algumas orientações para serviços, né? Orientações dessas pessoas que a gente atendeu para serviços, né? Como abrigos, CAPs, inclusive serviços da nossa cidade ou até de outras cidades, né, assim, que a gente conhecia, né, então eu acho que tiveram alguns atendimentos onde teve escuta, mas para alguns atendimentos, principalmente esses que a gente sabia que eram pontuais ali, teve essa orientação também, né, acho que me vem também um exemplo de uma vez de uma senhora, assim, que eu atendo, que acho que vale contextualizar, né? De novo, a praça fica em frente à rodoviária e parece que tem um fenômeno que acontece ali que eu acho que Santos é uma cidade conhecida, né? Assim, tem uma cidade portuária, é uma cidade também relativamente grande, acho que tem a questão do time de futebol também. Enfim, o que acontece é que muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil vão parar lá. E até muitas vezes sem saber, assim, o que elas estão fazendo lá, pessoas que estão em situação de rua e que, bom, já ouvi falar nessa cidade e vou para lá, né? E essas pessoas aparecem bastante ali nos atendimentos, né? E essa senhora, ela, na verdade, conhecia Santos, conhecia a Baixada, porque o neto dela desapareceu em uma cidade da Baixada, mas naquele momento ela estava ali esperando que talvez ele passasse por lá, né? Então, ela estava meio que indo em várias cidades da Baixada nessa espera. E ela estava sentada no banco, ela estava olhando para a gente, eu me aproximo dela, né? Eu vou até o banco onde ela estava sentada e conto um pouco do coletivo. Ela disse que se interessava em conversar. E, bom, acho que estou só contando isso porque eu acho que teve foi possível fazer uma escuta ali, né? Acho que, inclusive, se encerra, assim, com uma questão que ela faz, que é, bom, talvez eu não esteja aqui só por causa do meu neto, isso também tem a ver com a minha história, isso também tem a ver com o que acontece comigo lá no lugar onde eu moro, né? Mas, além desse trabalho de escuta, assim, foi possível também oferecer para ela, né, um pouco
a gente fez uma lista ali juntas, mesmo de equipamentos que ela poderia procurar, né? Tanto nessa ajuda que eu procuro com o neto, quanto lugares para ela ficar, né? Como abrigo ou o bom prato ali. E, bom, acho que esse é um dos exemplos, né? A Tami também tem um outro. E vou passar para a Tami. Oi, gente. Então, dando sequência, assim, a gente foi pensando um pouco isso, né? De compartilhar a fala. E aí, essa senhora, inclusive, que a Carol estava falando, vinha de outro estado, né? Ela morava num estado da região sul do país, né? E aí eu também me lembro de uma pessoa que eu atendi, que estava ali na praça, em situação de rua naquele momento, inclusive, enfim, contando que era a primeira vez que isso acontecia com ele, que ele ficava em situação de rua, e contando que tinha casa, né, assim, ele tinha vindo para Santos para trabalhar, mas que ele tinha casa na cidade dele, mais de um imóvel, mas que tinha tido rupturas familiares e que pela primeira vez estava vivendo essa experiência de ficar em situação de rua e estava se perguntando se valia a pena seguir vivo, né, ou se ele talvez pudesse suicidar. Estava com essa questão, assim, ao mesmo tempo ele estava ali na praça aguardando o horário do ônibus dele para voltar para a cidade dele, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que tem uma clínica pública de psicanálise funcionando, né? E aí, bom, eu escutei, né, o que ele estava contando, e aí fiz né, naquele momento ali, fiz uma aposta de que, bom, se ele quisesse buscar serviços que pudesse dar continuidade para uma escuta, né, assim, se ele achasse que era o caso de poder cuidar desse sofrimento que ele estava vivendo, que ele poderia. E aí eu cheguei a abrir o mapa da cidade com ele, olhei para ver o CAPS, que seria provavelmente o CAPS da região dele, para não acontecer dele chegar num lugar, não ser, e esse tipo de coisa que faz as pessoas às vezes se perderem pela rede. E falei também da clínica, dei o endereço e o horário que a clínica de psicanálise da cidade dele atenderia, né, caso ele quisesse buscar quando ele chegasse lá, né. E acho que isso é um pouco para dizer dessa articulação, né, assim, que às vezes é possível, porque muitos dos casos que a gente atende, muitas das pessoas que a gente escuta, são atendimentos mais pontuais, né, assim, em que ou a pessoa está passando, né, e quer falar, se sente convocada a falar porque vê a faixa, ou porque percebe que tem gente escutando, e também tem algo que quer dizer, mas também nós temos algumas pessoas, né, tanto no período que a gente atende online, quanto agora na praça, que retornam e que estão em acompanhamento com a gente entende que tem um acompanhamento se dando, né, nesse modelo do revezamento de analistas, e elas retornam, bom, tem mais de um ano, né, mais de 2 anos, né, até. Então, teve pessoas que retornaram bastante, né, que fizeram vários atendimentos no período online, teve pessoas que passaram do modelo online para a praça, e passaram a frequentar a praça, e teve pessoas que começaram já na praça, né. E acho que a Coral foi contando, né? Então, a gente tem essa proposta de fazer um breve relato ali de cada atendimento, não na perspectiva de supor que a gente vai contar tudo, não, ou de supor que aquilo seria a verdade do que se passou naquela sessão, mas como uma forma de registro e uma forma de poder contar algo, né? Às vezes a gente fica atento aos significantes que se repetiram, ou, enfim, a coisas ao que a pessoa foi dizendo, de modo a tentar manter algum fio de continuidade. E nas supervisões a gente vai pensando, a partir das várias escutas, vamos pensando alguma direção para essas pessoas que estão retornando, né, já há algum tempo, a gente vai pensando alguma direção de tratamento comum, né, que nos pareça possível para aquela pessoa que a gente está escutando. E aí, assim, em relação à transferência, né, que é uma pesquisa que a gente vem construindo, né, que nos interessa, como a Carol colocou, a gente não sabe dizer exatamente, assim, como se dá a transferência nesse modelo, né, do revezamento de analistas, embora a gente tenha percebido, assim, que, por exemplo,
tem um conceito do grupo analista, né? Que é o pessoal da Casa do Povo que trabalha. A gente entende, pela nossa experiência, que não se dá um grupo de analistas, mas não um grupo analista, mas talvez um grupo de analistas, né? A gente chegou a colocar isso uma vez num texto que a gente escreveu, no sentido assim de que é possível notar que existem transferências com cada analista e simultaneamente uma relativa ao próprio dispositivo, né? E aí mais de uma pessoa que a gente acompanha já contou assim de perceber uma continuidade do atendimento e como um processo que está sendo ali composto por diversas escutas. E aí, essa posição, né, que a gente vai dizendo, né, de algum desamparo teórico em relação a essa experiência que a gente vem construindo, assim, a gente entende que ela tem uma dimensão que pode ser positiva no sentido de poder nos lançar a uma experiência também com o não saber, né? Com o nosso não saber. Então, a escuta, a gente vai escutando cada caso, né? Eu acho que um pouco a gente vai se guiando pela escuta singular do que está acontecendo a cada situação, né? E vamos buscando pensar isso a cada pessoa que a gente está ouvindo, né? Acho que eu vou passar a palavra para o Edu para não... tá? Não, acho que pegar um pouco o gancho no que você está dizendo, Tami, tem uma questão, né, uma questão importante, que vem de fora e vem de dentro, digamos assim, do coletivo, né, que nos é provocada muito a partir de fora, mas que a gente também está acompanhando ela de dentro, né, e ela é muito consistente, digamos assim, muito importante, enfim, nas trocas, né, com outros dispositivos, né, e com outros lugares, né, mas o quanto disso é psicanálise, né, isso é psicanálise, não é psicanálise, enfim, a gente acha que é uma pergunta muito importante, né, tem muitas camadas, digamos assim, essa pergunta, né, camada epistêmica, por exemplo, se a gente for pensar na questão da transferência num coletivo de analistas, né, é algo que a gente se debruça bastante, né, sei lá, camadas técnicas, pensar o enquadre, pensar o set, enfim, né, camada ética, né, se a gente for pensar, por exemplo, essa relação com a alteridade, né, e, sobretudo, a camada política, né, desde das nossas escolhas de incidência territorial, né, também a provocação em relação à transmissão da psicanálise, né? De que dispositivos ela participa, né? Como é que ela vai participando na cultura a partir dessas produções de diferenças que a gente vai se havendo, né? No entanto, essa questão, embora ela nos acompanhe bastante, me parece que ela não é de uma ordem superegóica, digamos assim, ou muito obsessiva. Eu acho que ela está mais do nosso lado do que vindo de cima. Eu acho que tem um pouco né, sublinhar um pouco essa diferença, né? Não é uma questão que se impõe a nós, mas é uma questão que nos acompanha nas nossas leituras, nossos acompanhamentos dos casos, né? Não por acaso a gente colocou como sugestão de leitura o texto do Davi Pavão Cuéllar, né? Ele está também, de alguma maneira, fazendo essa mesma pergunta, mas fazendo essa mesma pergunta para os dispositivos mais hegemônicos, digamos assim, né? A gente achou interessante que a própria proposta, né, de diálogo a partir da experiência da clínica aberta, ela tem um empuxo dessa pergunta, essa pergunta é muito frequente e comum, mas o texto do Davi Cuéllar, eu acho que ele faz o caminho inverso, ele fala, essa pergunta tem que ser sempre feita, me parece que tem uma certa naturalização dos dispositivos mais hegemônicos e um certo, digamos assim, uma certa diminuição da potência dessa pergunta, né? O Davi vai falar, por exemplo, ali da mercantilização, da psicanálise, né? Da elitização
ou da subordinação colonial, ele vai descrever alguns tópicos ali, né? Então, na verdade, ele relança essa pergunta, e eu acho que essa pergunta é muito importante, essas perguntas, né, serem relançadas também para os dispositivos mais hegemônicos, para a gente, inclusive, historicizar um pouco, né, como tem se dado, né, como tem se constituído, digamos assim, a relação entre oferta e demanda mesmo, né? Então, como é que a gente não naturaliza, digamos assim, a resposta a essas perguntas, se mantém atento a essas perguntas, digamos assim, eu acho que esse é um traço muito característico do nosso coletivo, que tem indícios de avançar nessas questões. Gente, algum microfone está ligado. Tendo indícios de avançar nessas questões a partir da experiência, né? No 1 a 1 dos casos. Eu acho que não é à toa que a Tami e a Carol trazem esses exemplos, né? Que é para a gente... Eu acho que em cada caso que a gente vai lidando, essas perguntas, essas questões se relançam. Então, as respostas não são a priorísticas, digamos assim, né? As respostas não são transcendentais. As respostas vão emergindo a partir desse diálogo no 1 a 1, né? E, então, também desnaturalizar algumas respostas que já estão, como o Gabriel acabou de falar, né? Já estão muito confortáveis, digamos assim, né? Que indica também uma certa defesa em relação a um certo tipo de psicanálise. Eu lembrei muito, por exemplo, de uma fala de um vídeo do Birman, do Joel Birman, que ele está comentando ali o lançamento de um livro do Safatli, né? E ele vai criticar, por exemplo, uma certa servidão transferencial que existem nas sociedades de psicanálise, né? Que trabalhariam a favor da manutenção da transferência e não da dissolução da transferência. Então, acho que essa questão da transmissão é muito rica para nós, muito importante para nós, mas sustentar uma ideia de transmissão que não seja completamente subordinada a um certo imaginário de filiação. Acho que esse também é um traço importante que a gente tem olhado, né? Como é que a gente se relaciona com isso, não a partir de uma ideia de filiação que nos impossibilite de olhar para a experiência, né? Então, acho que as experiências e os casos que a gente tem debatido em supervisão e etc., nos mostram que, realmente, a gente tem, no 1 a 1, a gente vai tendo indícios de possíveis apostas que a gente pode fazer ou não trazendo respostas mais definitivas, digamos assim, né? E aí eu fiquei muito... eu gostei da provocação do Augusto quando ele fala de sotaque, né? Quando ele traz a questão do sotaque, eu fiquei me perguntando qual seria o nosso sotaque, o que a gente tem produzido também de diferença e a partir de algo que é comum, né? Eu acho que um dos nossos sotaques, e aí a Tami e a Carol trouxeram isso, estar atento à dimensão da experiência. Então, estar atento a essas questões que a gente trouxe, mas a partir dessas experiências, né? Ou seja, tem algo aí da ordem da singularidade e da contingência no 1 a 1, e não do a priori da necessidade. Então, a gente sustenta esse certo desamparo, exatamente para avançar em algumas questões. Eu acho que tem uma atenção nossa para a transmissão em ato, mais do que para uma reivindicação de filiação, embora a gente saiba que exista uma certa filiação. Mas eu percebo que tem muito mais a composição de um comum, e aí eu acho que esse é um traço interessante, que talvez dialogue um pouco com as questões de transferência que a Tami trouxe, que é a construção de um comum que não é comum, né? Que não forma massa. A gente vai tentando pensar os casos e, sobretudo,
esse dispositivo de revezamento de analistas como um comum que não forma massa, mas também não é qualquer um, digamos assim, né? É aquele comum que faz o atendimento, que faz o acompanhamento dos casos. Ou seja, tem uma polifonia aí interna ao coletivo, mas também tem algo que traz a dimensão do comum, digamos assim, né? Tem um tensionamento interno, mas ele não é o traço mais marcante. Eu acho que o traço mais marcante é da composição mesmo. Pensando nessa dimensão, por exemplo, de uma composição de uma música com diferentes instrumentos, enfim, né? Tem algo que é de comum e tem algo que é da diferença ali interna ao coletivo. Bom, queria também privilegiar o espaço para as outras falas e para as trocas depois. Muito obrigado, Caroline, Tami e Eduardo, pela exposição, que eu acho que tem a valência da riqueza clínica, né? Vocês vão colocando questões clínicas pertinentes que indo na direção disso que a gente está propondo entender aqui, né, faz com que a gente se pergunte, primeiro, que desejo é esse de ir fazer psicanálise em algum lugar, né? O que é isso? E eu achei muito impactante que em algumas das aulas surge a expressão, né, caritativo, que acabou se tornando meio obscena até colocar essa questão, né? Por que a gente está indo fazer psicanálise em tal lugar, né? A gente pode estar trabalhando enquanto profissional ligado a alguma instituição pública, né, que aí faz sentido, a gente pode ser pesquisador, a gente pode tá de fato militando pela psicanálise, mas também militando com psicanálise, né, e o que significaria já fazer essa passagem de um registro, né, daquilo que a Tami comenta, dessa clínica, cujas pessoas vão chegando e vão testemunhando, reconhecendo, mostrando esse tipo de demanda, né, que tem uma demanda muito a ver com uma certa localização do sujeito no meio político, né, na polis. E acho que tem uma sacada dessas experiências de psicanálise em praça que passam por aí. E até queria fazer um spoiler já do seminário do ano que vem, em que a gente vai dar uma privilegiada para as noções de transferência e contra-transferência, polêmica e contra-transferência, né, e até tentar explicar por que as vertentes lacanianas acham que o Lacan não privilegia essa dimensão, mas por que politicamente ele sustentou, né, que a contra-transferência estaria na transferência, e trazer um pouco disso também a partir de experiências que surgem no Senegal, no Hospital Psiquiátrico de Fann, né, em Dakar, onde se iniciam algumas desde os anos 60, 70, algumas experiências em que as práticas psicoterápicas elas se dão de forma híbridas e não sincréticas, tá? Em relação às terapêuticas tradicionais, e nas quais as situações clínicas elas são desindividualizadas, né, promovendo-se um dispositivo coletivo, tá? E trabalhar um pouco isso, e eu acho bem legal essas questões aí, trazendo o que tu falaste agora, né, Eduardo? Acho que tem a gente pode pensar essas questões indo atrás de experiências de psicanalistas fora do registro ocidental, né? E aí vou citar alguns, a Gohar, como é que é o nome dela? Gohar Omayonpur, que escreveu aquele livro Fazendo Psicanálise em Teherã, né? Ela vai contar essa instalação enquanto psicanalista em Teherã, depois de anos, né, fazendo formação em Londres. A Rafa Nashed, que eu quero trazer também, né, que é uma psicanalista
Síria, que ficou bastante famosa mundo afora, porque ela se tornou presa política por 20 dias em 2011, né, logo depois dos conflitos civis na Síria, que ela vai tentar fazer essa conversa, né, com os conceitos psicanalíticos, a subjetividade islâmica, né, e o aparecimento disso na relação transferencial. Quero trazer alguns temas também de algumas psicanalistas libanesas que vão cada vez mais pensar a noção de contratransferência, né, e o quanto ela sempre atravessa essas noções de, bom, classe, raça, tudo bem, mas sobretudo gênero e religião, que são dois operadores da diferença e da diferença sexual que estão dados na base cognitiva, afetiva, semiótica de cada cultura, tá? Mas muito obrigado pela exposição. Eu acho, assim, que pela ordem do que vocês trouxeram, eu acho que seria faz mais sentido que a Lívia pegue a palavra agora para comentar sobre, né, essa clínica, essa experiência clínica que eles têm, que é o projeto Gradiva, né, que se articula muito em torno de reconhecimento, diferença e testemunho também. Tu acha, Lívia? Sim, posso seguir. Bom, queria também agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando do Gradiva para vocês, que é um tema que é muito caro para mim, que eu gosto bastante de falar sobre. Gente, né, não deixem de se apresentar, né? Bom, eu sou a Lívia, sou de Porto Alegre. Eu até conversando, né, com o pessoal na semana anterior, pensei em trazer alguns elementos, pensei em trazer alguns elementos da história mesmo do Gradiva para vocês conhecerem, porque acho que como é um projeto que inicia em Porto Alegre, talvez seja menos conhecido aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Então, eu sou psicanalista, estou no Gradiva desde 2020, estou fazendo mestrado agora. Meu tema tem muito a ver com a prática do Gradiva. Então, minha ideia é poder contar um pouco do nosso trabalho e, quem sabe, poder inspirar vocês como o Gradiva me inspira também. Bem, o projeto Gradiva, então, é um espaço de atendimento clínico psicanalítico gratuito a todas aquelas que se identificam como mulheres e que estejam em sofrimento psíquico devido a situações de violência, mas que não possam pagar por um tratamento. É claro que o nosso foco seria a violência de gênero, né, a violência baseada no gênero, a violência contra a mulher, mas as mulheres que chegam apresentam aí muitas camadas, né, do que significaria essa situação de violência. Então, quando relatam, né, sofrer violência social, racial, econômica, institucional, enfim. O projeto ele surge a partir de um grupo de estudos da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que é a APOA, um grupo então que é coordenado pela Rosane Pereira, e algumas colegas se juntaram à Rosane para fazer uma intervenção na ocupação Mulheres Mirabal, que é uma casa lá em Porto Alegre que oferece acolhimento e abrigamento a mulheres em situação de violência. Isso aconteceu entre 2017 e 2018, e aí em 2019 elas então pensaram em expandir, né, essa intervenção, essa escuta a mulheres de outros lugares da cidade, constituindo então o Gradiva, que foi acolhido, né, essa ideia então foi acolhida pela Associação Cultural Vila Flores, que é um espaço lá em Porto Alegre, onde então hoje em dia está a nossa sala de atendimento, e a gente também tem uma sala onde acontecem os grupos terapêuticos, que também fazem parte do nosso trabalho. A equipe do Gradiva é composta por 16 psicanalistas, que atendem cerca de 50 mulheres, e suas filhas e filhos, porque a gente entende que essas crianças e adolescentes também, então, também sofrem, né, assim, os efeitos das violências perpetuadas contra suas mães, sofridas por suas mães.
E nós somos uma equipe toda de mulheres, mas isso não é uma condição para estar no Gradiva, mas foi algo que se deu, né, sempre. Foi assim. Apesar, então, de termos alguns profissionais homens, a nossa equipe de apoio interdisciplinar, que é composta, então, além de outras psicanalistas que estão nessa equipe para acolher casos que, porventura, nós da equipe clínica não possamos acolher, seja porque a gente não tem vaga, ou então porque foge um pouco do escopo, né, do nosso trabalho. Por exemplo, companheiro de uma paciente que não é o abusador, não é o agressor, que é talvez a única pessoa, basicamente, da rede daquela paciente, então que está num sofrimento muito importante, pode ser acolhido por alguém da equipe de apoio, porque não é, então, o nosso escopo de trabalho do Gradiva, mas a gente entende que, estando nessa situação, então, eu digo isso porque foi algo que, né, já aconteceu na minha clínica, das pacientes que eu escuto no Gradiva, então, sendo a única pessoa que está ali com aquela paciente, também alguém que a gente entende que está precisando, né, de um espaço seu. Mas nessa equipe, então, interdisciplinar, existem pessoas de outras áreas, como 2 advogadas, que nos ajudam bastante na parte legal, né, muitas mulheres têm medidas protetivas já atuantes, ou então decidem que querem entrar, né, mas não sabem muito bem como fazer isso, ou então a gente busca, às vezes, advogadas para poder pensar o que poder fazer junto à justiça, né, daqui a pouco, para impedir que esse agressor chegue nessa mulher, para além da medida protetiva. Temos também profissionais da comunicação, uma ginecóloga que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho, a gente tem uma ginecologista, um fisioterapeuta, uma professora de inglês que dá aulas, então, de inglês gratuitas para as mulheres do projeto, uma professora de yoga, outra de dança, enfim, então, né, profissionais de outras áreas que se sentiram convocadas, então, a estar com a gente e a somar, né, no nosso trabalho. Ao longo desses 4 anos, quase 4 anos, a gente teceu algumas parcerias de encaminhamento, como a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, a Clínica Feminista da URGS, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Revira Saúde do SUS, entre outras, né, mas o projeto ele é aberto à comunidade, então qualquer pessoa pode encaminhar uma mulher e qualquer mulher pode buscar o projeto, né, de forma espontânea para ser atendido, né, para iniciar tratamento. Eu comentei que a gente tem uma sala física, então, no Vila Flores, mas a gente também atende online, naturalmente, né, desde a pandemia. Então, além do atendimento individual, a gente também oferece grupos terapêuticos de palavra e um grupo de formação de leitoras, né, para as mulheres que se interessem. E a gente também promove rodas de conversa e outros espaços de discussão desse tema na Polis. A gente tem uma parceria bem interessante com a APOA e o Instituto APOA, através da qual a gente organiza rodas de conversa anuais. A próxima vai acontecer dia 5 de julho, né, caso alguém se interesse, e a gente vai ter, então, a honra de ter como convidadas a Isildinha Nogueira e a Priscila Machado de Souza. A gente entende que esses espaços coletivos são fundamentais, né, também para a gente poder levar as nossas questões, os impasses que se atravessam no nosso trabalho para um espaço mais ampliado, né, de debate, discussão, e para que esse tema possa estar, então, circulando para além do Gradiva. O Gradiva, como muitas outras clínicas públicas de psicanálise, ele visa furar, né, a lógica fálica neoliberal, que inclusive é o tema da minha pesquisa de mestrado, que o Gabriel está orientando, então, pelo fato de a gente acolher em tratamento quem pode desejar, em vez de quem pode pagar, né? E é claro que, para além disso, existem muitas complexidades nessa escuta. Lembro principalmente quando eu
tinha recém entrado no Gradiva, escutar alguns relatos me dava a sensação de estar num filme de terror, assim. Primeiro por serem histórias muito terrorizantes, mas também por parecerem quase reais, né? Assim, às vezes a gente escuta relatos das pacientes onde a verdade não tem cara de verdade, né? Porque são histórias tão absurdas que parecem mais vindas de um filme, né? Para nós que somos mulheres, que por mais que então a gente sofra as violências por ser mulher, estamos muito distantes, né, da realidade de muitas mulheres que chegam a nós, que, enfim, vêm das periferias, que são mulheres negras, muito pobres, enfim. E tem umas outras cenas, assim, que também me ocorrem para compartilhar, que eu acho que diz um pouco da complexidade dessa escuta, né, e do quanto a gente, está sempre também se perguntando, né, buscando, através do estudo, da supervisão, das trocas, dos debates, como avançar frente a algumas questões, né? Quando, por exemplo, uma paciente uma vez me pergunta se ela saísse, então, se ela se separasse do marido, se ela saísse da relação abusiva, se ela perderia a vaga junto ao Gradiva. Uma outra cena que acontece durante ali o 2020, o auge da pandemia, onde o analista atendia a sua paciente de forma online e o companheiro dessa paciente, que era o agressor, escuta a sessão, né? Isso foi um problema para essas mulheres em situação de violência, né? Porque durante a pandemia, ao ficar em casa, muitas vezes elas ficaram confinadas com os seus agressores, né? E nessa cena, então, o agressor escuta e interrompe, né? Entra no quarto, enfim, interrompe a sessão de forma muito agressiva com a paciente, com o analista, né? Outro caso, então, que uma colega nos relatou, de uma paciente que, então, é espancada pelo marido, chama a polícia, quando a polícia chega, o marido já fugiu, já não está mais ali naquele local, e a mulher, então, que foi agredida, mesmo estando com o dedo quebrado, com o ombro deslocado, né, com roxos, com hematomas visíveis, ela é levada pela polícia à delegacia para prestar esclarecimentos, né, uma mulher negra, da periferia. Então, a gente pensa muito a partir desses recortes, né, enfim, muito pontuais que eu trouxe agora para vocês, como também poder trabalhar, né, porque, por exemplo, a nossa sala fica no Vila Flores, também por ser um espaço, então, cultural, com muitas salas, ou com muitas outras salas que abrigam, enfim, tem um pessoal da cerâmica, artistas, tem outro projeto de psicanálise ali também, tem um café, tem uma floricultura, né, uma associação que fica, então, num bairro, no 4º Distrito, para quem conhece Porto Alegre, fica na região do 4º Distrito, que é uma região que não é, assim, um bairro nobre, nem um bairro residencial, onde tem muita circulação de pessoas, muitos trabalhadores, enfim, pessoas que estão sempre ali diariamente, porque a gente, né, se preocupa que daqui a pouco está recebendo pacientes que venham a ser perseguidas, né, pelos seus agressores. Então, a gente também tem que se preocupar com a nossa segurança, né, a gente evita ao máximo atender essas mulheres no consultório privado, a gente preza sempre por estar, então, no Vila Flores, onde é a nossa sala, justamente por essa organização do espaço, né. A gente, para além da violência, né, também escuta muitos relatos de pobreza extrema, como imagino outros coletivos, mas, por outro lado, a gente tem escutado, desde o ano passado, mulheres que têm, então, falado nas suas análises sobre o desejo de poder pagar pelo tratamento. São mulheres, então, que já estão, né, na sua maioria, há algum tempo, há alguns anos, né, desde mais ou menos o início do projeto, logo depois em atendimento, que já puderam deslocar muitas coisas, que a situação de violência já está em outro lugar, que puderam
construir, né, a possibilidade de pagar pelo tratamento. E essa questão do dinheiro estava sempre retornando para nós. A gente estava sempre discutindo, né, como pensar a gratuidade, o pagamento, que pagamento é esse, que valor é esse, num espaço público e gratuito. Só que aí esses pacientes começaram, então, a trazer isso, né? Isso começou a aparecer nas análises, acho que mais recentemente, no ano passado. Então, a gente acabou pensando, revisitando essa questão, né? Novamente, depois de muitas vezes fazendo isso. Então, a gente acabou pensando que o Gradiva, a partir de agora, ele se anuncia como prioritariamente gratuito. Antigamente, a gente se apresentava, né, como um projeto estritamente gratuito, até por uma questão burocrática de uma das parcerias que nos solicitou, então, que, né, fosse sempre gratuito, para poder estabelecer a parceria, se não me engano, foi o TJ, Tribunal de Justiça. Mas, enfim, isso começou a surgir e a gente achou que era muito importante poder escutar, né? Algo muito bonito que elas puderam trazer. Então, agora a gente se anuncia como prioritariamente gratuito, o que quer dizer que nenhuma mulher vai deixar de receber atendimento por não conseguir pagar. Mas as que puderem pagar algo, né, não vão ser mais encaminhadas como antigamente acontecia, né? Se chegava uma mulher que poderia pagar, que tinha ali condições um pouco mais organizadas financeiramente, a gente realmente encaminhava para a clínica da PO, para a clínica da URGS, né? Enfim, espaços também, né, mais sociais, digamos assim, institucionais, porque, bem, a gente sabe na psicanálise o que o dinheiro pode representar, né? Mas a gente acabou começando, então, a poder olhar por esse outro lugar, assim, o que vinha, né? Porque também não são mulheres que podem pagar, né? Nem perto podem pagar o que talvez custe uma sessão de análise mais tradicional, centenas de reais, mas que talvez possam, né, pagar, que seja R$30 pela sua sessão. Esse dinheiro vai todo para o projeto, né, para o nosso caixa, até para poder, bom, muitas vezes a gente tem que pagar passagem de ônibus, né, deslocamento para essas mulheres, ou então a gente tem muitas ideias, muitos projetos que ainda não conseguiram sair do papel, porque é muita coisa sempre para dar conta, mas daqui a pouco poder chamar artistas ou as próprias pacientes que têm daqui a pouco um trabalho, um ofício, né, chamá-los para dar oficinas para outras mulheres e poder pagar, né, um certo cachê, enfim, para estarem lá. Então, acho que a nossa preocupação é poder oferecer algo para além só da escuta psicanalítica, que eu acho que já é muito, mas muitas vezes não é o suficiente. Bem, acho que parte também do que eu dizia da complexidade dessa clínica me faz pensar que a gente tem alguns casos, e não é incomum, de que as mulheres, né, as pacientes, acabam também reproduzindo abuso, reproduzindo violências, seja com suas filhas, seja, né, esses tempos eu estava escutando um relato de uma colega que contava de uma paciente que antigamente era babá e conta que abusava de meninos, né, então para mim, pessoalmente, isso é mais difícil de escutar, porque parece que inverte um pouco a lógica do que a gente supõe que chegaria no Gradiva, e acho que isso mostra o quanto as suposições muitas vezes se desfazem, porque essa clínica realmente é algo muito complexo, né? E a gente tem como pergunta que nos acompanha, né? Enfim, está no nosso horizonte, se haveria uma especificidade dessa clínica. A gente ainda não sabe, né, responder isso. Mas o nosso trabalho também, né, é um trabalho de pesquisa, então a gente tem se perguntado sobre isso. Bem, tem um texto, eu não sei se eu posso seguir falando mais, se já foi muito tempo, ou se eu
devo escolher algumas coisas para... Eu acho que dá uma escolhida para o Thiago, pelo menos uns 20 minutos, 15, né? 20. Beleza, eu trouxe alguns dados, assim, mas para falar um pouco da situação, né, da violência, do fenômeno da violência contra a mulher aqui no Brasil. Eu posso falar de forma mais rápida, assim, então, que a partir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, comparado com 2022, aliás, com 2021, desculpa, em 2022 houve um aumento de 3% nos casos de feminicídio, 700 casos de feminicídio só no primeiro semestre de 2022, também um aumento de 12% nos casos de estupro, um estupro a cada 9 minutos acontece no Brasil, então, assim, é muito... Enfim, tem muitos dados que eu não vou agora... Então, em temas que estão disponíveis na internet, acho que escancaram, assim, a realidade do que é, né, a dimensão do que a gente, então, enfrenta no Brasil com esse problema de saúde pública e dá um espaço de escuta para essas mulheres, muitas vezes é inaugural, né? É romper com a lógica de que o agressor seria o único interlocutor possível para elas, né? Que seria a única pessoa que reconheceria a sua existência, mesmo que se fosse através, então, da violência. Então, acho que o Gradiva é fruto dessa urgência, né, de intervenções no fenômeno estrutural da sociedade que a gente vive, essa urgência que ecoa em nós, como psicanalistas, mas também como cidadãs, né? Então, enfim, agradeço, quem sabe a gente pode seguir falando mais depois, e deixo o convite para quem se interessar, nos procurar nas redes sociais, no Instagram, quem quiser saber mais do nosso trabalho, enfim, trocar com a gente, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigado, Lívia. Chamou muito a atenção, né? Isso que a gente já conversou várias vezes sobre a tua experiência, né? O que tu tem construído teoricamente, o que vocês produzem teoricamente lá, mas chamou muita atenção na fala, nessa ideia do público como protetor, né? E de fazer primordialmente os encontros no local, né, no território e não no consultório, quanto isso, de fato, promove uma possibilidade de proteção, de laço social, de retaguarda importante. E, na sequência, o tema do dinheiro, né, que mais do que uma referência simbólica qualquer, e narcísica também, né, que acaba sendo um passo bem importante, o dinheiro como possibilidade de uma peça essencial na remobilização do sujeito enquanto proponente de circulação social, né? O que isso significa? As pessoas poderem circular a partir do dinheiro, né? E uma parte disso ser também esse pagamento de uma análise, né? Para que isso enseje algo de uma circulação, de uma certa ideia de uma circulação, e não de uma restauração exatamente da possibilidade do sujeito circular no social, mas de uma reintrodução desde um outro lugar. Eu gostei muito desses aspectos. Mas acho que é isso, Lívia. Obrigado. Agora a gente passa para o Thiago. O microfone, Thiago. Boa tarde, gente. Agora sim. Queria primeiro agradecer ao Gabriel pela iniciativa dessa disciplina e pelo convite para estar aqui com vocês, a todos os colegas pelos debates durante o semestre, foram muito interessantes, e foram as questões que compareceram durante os nossos encontros que animaram essa fala, essa apresentação que eu vou fazer agora. O Augusto já falou sobre a clínica de psicanálise da Praça Roosevelt, seria redundante, eu acho, reapresentar o dispositivo. Então, a partir de algumas questões que aqui compareceram, não respondê-las, mas talvez aquecer alguns debates e poder trazer algo que eu acho que é bastante importante para pensar esses dispositivos, que a Lívia inaugura, né, já hoje na fala, e o Gabriel continua, a questão do dinheiro. Um pouco mais de tempo para isso. Bom,
a gente inicia o semestre falando sobre o ouro e o cobre da psicanálise, articulado ao texto de Freud, né? De Budapeste. E ao que será que se refere o ouro mencionado e o cobre nesses textos, que depois comparecem, né, como ouro vermelho, num texto que também foi sugerido para leitura. Me parece que o ouro a que Freud se refere, né, e que se refere a uma posição específica no discurso. Se um sujeito assume essa posição, e se um dispositivo permite que essa posição se realize, ou pelo menos não deponha contra ela, não a inviabilize, é possível falar em psicanálise. Essa foi uma questão que compareceu hoje também. Será que o que acontece nesses dispositivos é psicanálise? O que é psicanálise? O que caracteriza um fazer psicanalítico? E me parece que é essa posição a que se refere no discurso do analista, né? Que coloca o A como agente desse discurso, o saber como a verdade. Ele é bastante apresentado no seminário 17, na parte 1, né, a produção dos 4 discursos, eixo de subversão psicanalista na parte 2. E é possível dizer, me parece, que assumir essa posição discursiva em transferência caracteriza um trabalho psicanalítico. Veja bem, não se refere a CEP, nem a divã, nem a estabelecimentos específicos, mas uma posição no discurso e em transferência. Bom, e isso, se isso caracteriza o ouro, o que seria o cobre, né? Me parece que os outros discursos que ele apresenta nesse seminário, da histérica, universitário, ou Nossa. Me deu um branco agora. O mestre? Do mestre. O discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente, é um lapso significativo. Não existe um purismo, claro, na relação analítica, em que o discurso do analista se apresenta o tempo todo na relação. Existe uma circulação desse discurso, mas para que seja possível falar em ouro, é importante que ele possa comparecer. Mas isso enseja uma questão, né? O que permite que possamos assumir essa posição no discurso? E para isso, Lacan formula uma noção que comparece primeiro na direção do tratamento, em 1958, e se estende até o seminário 25, que é a de desejo de analista. Né? Comparece no seminário 6, se eu não me engano, no último parágrafo, mas certamente na última lição, no seminário 7 também na última lição, no 8, na relação com transferência e contra-transferência, no 15, articulado com o fantasma do analista, e no 25, a última aparição, como operador do suposto saber. Na proposição de 67 também comparece, enfim, é uma noção que se estende por bastante tempo no ensino de Lacan, e eu acho que vale dizer a que ela se refere, né? O desejo de analista, de saída, ele não é um desejo inconsciente. Ele não se articula com o desejo do outro, portanto, ele não é decifrável, interpretável, não se refere à lógica fálica, não faz sintoma, não é historicizável, é um desejo original, inédito,
único, que se inaugura a partir de um processo de análise. Ele não é o desejo insatisfeito, da histérica, nem o desejo impossível, do obsessivo, nem o prevenido, fóbico, né? Ele não se verifica, portanto, na cadeia significante do sujeito, não se refere a esse ou aquele significante, não é um desejo articulável com o grafo do desejo, por exemplo, né? E isso tem algumas implicações diretas. Ele não pode ser transmitido por significantes, não pode, por conta disso, ser dito, ele não pode ser escrito, ele não pode ser enunciado, mas não significa que ele não pode ser transmitido, né? O desejo do analista, ele é transmitido através da enunciação, do estilo. E Lacan faz algumas formulações sobre isso, né? Fala que o estilo é a forma de imposição de um discurso, no próprio Seminário 17. Ele diz que é uma estratégia estética assumida por um sujeito que reconhece que a ordem simbólica é marcada pela falta. E, por isso, se posiciona para bem dizer aquilo que não se pode dizer por completo. Um campo para a dimensão criativa do saber fazer com as palavras, ratificado pelo significante. Então, a transmissão desse desejo não se realiza a partir daquilo que se diz, mas no como se diz, né? No dito que está por trás do dizer. Bom, não adianta saber sobre isso. É possível que vocês digam, eu já li sobre isso em algum lugar, já até escrevi sobre isso, mas isso não garante ou não institui que esse desejo compareça. E, por consequência, que seja possível assumir a posição que faz com que a análise aconteça. Que é essa posição de objeto causa do desejo. Vale lembrar, né, que as primeiras formulações de Lacan propunham que o desejo de analista como uma substituição da noção de contratransferência, como o Gabriel já adiantou, de Anna Freud e de Melanie Klein, né? Deixa eu pensar. A noção... Bom, essa noção de desejo de analista, ao lado do discurso de analista, do ato analítico e do saber do analista, são os 4 grandes operadores clínicos da ética psicanalítica ou operadores éticos da prática psicanalítica. Mas como eu estou tentando apresentar aqui, existe uma anterioridade lógica do desejo de analista em relação aos outros operadores. É necessário que esse desejo compareça para que possa ser possível assumir essa posição no discurso, e a partir dessa posição é que ato analítico, é que o saber do analista se operacionaliza. Portanto, é a partir da análise, né, pessoal e do desenvolvimento dessa análise que esse desejo comparece, a partir desse desejo, a posição que faz com que a psicanálise se realize. O desejo do analista, existem algumas formulações, é o desejo que a análise se dê, que o analisante, na relação com o analista, se encontre com um vazio que lhe é estrutural e se saiba um entre vários. É o resultado de uma análise, o produto de uma análise. Se apresenta quando é possível se abrir mão do sofrimento de ser só no mundo e é possível se divertir com isso, ou a partir disso. Essa noção ela é bastante articulada à ideia de fim de análise. E é apresentada muitas vezes pelos comentadores, né, a formulações sobre passe, por exemplo, e comparece com frequência nos testemunhos de fim de análise, né? Tem alguns livros que dissertam de maneiras interessantes sobre isso. Eu falaria da Rabinovitch, O Desejo de Analista, o Quinet publicou recentemente um livro duplo,
ao modelo dos CDs duplos de antigamente, um falando sobre desejo de analista e outro sobre escola, que traz alguns testemunhos de análise que compõem, que tem o desejo de analista como eixo central desses testemunhos, e que são interessantes para ver como isso se articula. Mas por quê que eu trago esse conceito, né, para falar sobre o que se faz na clínica social, na clínica parossocial? Lembrando, em variantes do tratamento padrão, Lacan fala que a psicanálise, padrão ou não, é o que se espera de um psicanalista. E me parece que a psicanálise, ela se realiza em ato a partir desse desejo que possibilita ocupar essa posição. É um desejo que advém do fim de análise, mas não exclusivamente do fim de análise. E o fato, né, é uma coisa que se repete com bastante frequência, que a análise forma analistas. Na verdade, a análise possibilita, né, segundo que, os estudos, que seja possível ocupar a posição de agente do discurso com a falta. E a partir desse lugar, a análise é possível. É possível para um sujeito de qualquer outra profissão terminar a análise e não necessariamente ser um analista, por não querer, por não se interessar por isso, né? Bom, dito isso, gostaria de trazer a questão do dinheiro. Eu estou pulando várias coisas para a gente poder ter algum tempo de debate aqui. A questão do dinheiro. Bom, essa é uma questão que é bastante importante, central para a gente pensar a viabilidade ou não dos tratamentos, inclusive na primeira experiência de clínica pública no Brasil, que foi a Ana Catrin Kemper, Clínica Pública Ana Catrin Kemper, que se institui no Rio de Janeiro a partir de 71. A IPA entrou com uma ação judicial tentando impugnar o nome psicanálise da clínica, porque o dinheiro não comparecia. Foi uma ação extensa, que foi perdida, mas dá notícias, assim, das querelas e do tempo, desde quando elas se realizam, né? Bom, vale pensar qual é a função do dinheiro no campo social e nas trocas, né? Em função e campo da fala, de 53, em Roma, o Lacan fala do fator C, que é parte da ordem simbólica que marca as características particulares de uma cultura. Por isso é importante vou trazer de maneira bastante sucinta, a função que o dinheiro cumpre para a gente fora da situação de análise, como equivalente geral da troca, que transforma os elementos do mundo em formas mercadoria. Os comentadores mais recentes falam da encarnação absoluta do valor. E qual é a diferença, né, para a psicanálise? Bom, os primeiros debates acerca disso, eles começam com Freud nas Cartas à Feliz, a Carta 79, que aproxima dinheiro e ouro, né, a fezes e sujeira. Em Caráter e Erotismo Anal, isso também comparece, né, associando o dinheiro ao erotismo anal. Em Erotismo Anal e Complexo de Castração, vem aquela fórmula bastante conhecida, né? Fezes, dádiva, dinheiro e bebê como os objetos que caem, como o protótipo da castração, como o momento em que o sujeito inaugura a dimensão da partilha e da troca. Ele diz, né, que as fezes representam a primeira dádiva da criança, que ela oferece a quem ama, e chama a inauguração desse processo de psicogênese da troca. É a formalização
me parece, das primeiras aproximações que ele realiza nas cartas a Fliess, mais especificamente na carta 73. Isso convida a uma questão, né? Por o que um sujeito paga em análise? Por que se paga em análise? Se paga ao analista na expectativa de que ele o livre do seu sofrimento, né? É um elemento significante da condição desejante do analisando, disposto a se livrar do gozo e do sofrimento gerados por seu sintoma. Então, ele significa, por parte daquele que paga, perda do gozo narcísico. Na análise, portanto, paga-se para perder. Nesse sentido, o valor a ser pago é sempre simbólico, pois realiza um ciframento referente a essa perda, né? Todo pagamento, desse modo, ele é simbólico. A Lívia fala, e não me parece fortuito, do interesse das pacientes em começar a pagar, né? E os R$30 possíveis, no exemplo que você traz, detém, em termos da função que o dinheiro opera, mais do que da quantidade, aquilo que constitui os operadores clínicos ou operadores éticos da clínica. R$30 ou centenas ou milhares de reais, todos esses são valores simbólicos. E a gente escuta com alguma frequência nos grupos de compartilhamento ou de psicanálise, quem se dispõe a fazer um atendimento por valores simbólicos, né? Fazendo uma aproximação entre valor simbólico e um valor pequeno. Um outro termo que a gente utiliza também, e escuta bastante, eventualmente, são os valores sociais. Quem se dispõe a atender por valores sociais, né? Eu tento dizer aqui também que todos os valores são sociais, porque eles estão engajados nessa dinâmica. Então, todos os valores são simbólicos, todos os valores são sociais. Não se referem ao montante que é endereçado ao analista, mas à função que ele cumpre. É a parte mais significativa desse processo. É claro que o analista precisa se prover e todas as coisas, mas em termos de operação simbólica, é nesse lugar que ele funciona. A gente pode pensar, enfim, isso fica para as nossas discussões, algo da ordem de um certo pagamento lógico, talvez, que não se refere à quantidade, como a questão do tempo lógico, mas à função que opera. Bom, não sei. O dinheiro, desse modo, metaforiza a incompletude implicada no desejo, que marca uma condição de falta a ser para o analisante. E é essa a função que ele cumpre para aquele que paga em análise. E aí vem uma outra questão, que eu acho que é igualmente importante, que é por que o analista recebe? Né? Bom, receber constitui condição fundamental para a realização da posição e da função do psicanalista. Por quê? O interesse do analista é o de fazer circular o seu próprio desejo do mundo, no mundo, né? Encarnar o semblante da falta na relação analítica para poder gozar em outros lugares, em outras relações, e não nessa, especificamente, que é a relação analítica, né? Isso introduz uma marca definitiva para a realização dessa posição, porque o analisante, o paciente, ele não entra numa situação de certa instrumentalização ou completude da satisfação afetiva, ideológica, identitária, intelectual
do analista, né? Então, o analista recebe para que ele possa endereçar o seu desejo e gozo para um lugar fora da relação analítica e não endereçar isso, aquela relação, tendo ganhos narcísicos de qualquer natureza sobre aquilo que ocorre. Pensando nas clínicas, né, sociais, clínicas públicas, clínicas abertas, me parece que o analisante, ele sempre paga, com o tempo que ele investe no deslocamento, com o custo, a cidade, né, o custo desse deslocamento, mas o analista não recebe esse pagamento. E isso pode instituir uma questão. Pensando na saúde pública, por exemplo, o analisante, ele paga com esse mesmo custo a cidade, mas quem faz, às vezes, de fazer o circuito da troca se realizar é o Estado. O analista, ele recebe do Estado. E nessas investidas, às quais nos referimos esse semestre, me parece que o circuito da troca, como está sendo apresentado por aqui, ele fica em suspenso. Isso pode instituir uma qualidade de relação que é da ordem da filantropia, da doação, da caridade, que inviabiliza a posição no discurso que é necessária para que se realize a psicanálise. Estabelece relações de dominação. Que destituem a possibilidade de que, de fato, o ouro, né, que eu começo me referindo, possa comparecer naquela relação. Eu vi recentemente um quadro do Banksy, um artista de rua do Reino Unido, em que tinha um rato pichando uma parede, com uma frase, assim, em tradução livre, que é algo da ordem do não existe nada mais nocivo do que alguém bem intencionado. Quais são os perigos, ou os problemas, ou as questões que retirar o dinheiro, não como papel moeda, mas enquanto função dessas relações, podem implicar para aquilo que se realiza nas praças, ou nas rodoviárias, enfim. Não se trata de dizer que não existe psicanálise nesses espaços. Nós testemunhamos que algo dessa ordem acontece por lá. Mas me parece que essa configuração, ela produz questionamentos importantes para o nosso campo. Né? Hoje foi falado de um certo desamparo teórico acerca de algumas questões, da transferência, e me parece que a questão do dinheiro também nos convoca a esse desamparo. E me parece que um bom modo de lidar com ele, o Gabriel, ele sopra já um pouco nos spoilers do semestre seguinte, é poder procurar outras referências, né, que operacionalizam a psicanálise a partir de sua ética, em outros lugares, de modos diferentes, mas que também nós, que trabalhamos nesses dispositivos, ou já trabalhamos nesses dispositivos, possamos formalizar o que ali acontece a partir dessas questões. O cara que falou sobre todas essas coisas, ele nasceu no século passado e já faleceu faz 40 anos, mais de 40. É muito importante tudo o que ele pôde dizer. Muitas outras pessoas disseram coisas muito importantes também. Mas a psicanálise, ela não está pronta. Ela não está acabada. Ela não está feita. E me parece que essas questões, que esses dispositivos nos convocam, é um modo de fazer com que ela continue andando.
Então, faço essa apresentação em forma de provocação aos dispositivos, é uma provocação que comparece bastante a mim também. A transferência é uma outra questão, que também seja uma série de questões que pode movimentar o nosso trabalho, o nosso campo e nossas pesquisas. Muito obrigado, Thiago. Era isso que eu acho que eu tinha em mente, né, quando a gente começou a conversar sobre a tua exposição, que é uma exposição de consequências, né, para a psicanálise dessas experiências públicas, ditas públicas, né. Mas, gente, abro a palavra para comentários. Eu queria aproveitar, sobretudo, essa fala do Thiago, que é muito instigante, e ela vai de encontro com sobre a disciplina, inclusive, que é como o modelo clínico, a psicanálise do século XIX, ela vai ser fundamental para os problemas, para as demandas da atualidade contemporânea. E eu até fiquei pensando, né, uma comparação com o conflito, né, e o sofrimento que vive de Adorim e o Riobaldo ali, né? Ali cabe muitas interpretações, mas nenhuma delas pode descartar a necessidade de uma travessia. E o modelo clínico, me parece, é a sensação que essa disciplina tem me dado, essa necessidade desse processo que ele tem que continuar. Né? Não está acabado, não está pronto, as demandas são novas, e a psicanálise tem que vir dentro desse processo de uma reforma reformante, constante. Isso fazendo. E se ela nasceu de um desejo, me parece também que ela se constitui a partir de desejo. Sobretudo desses desejos que quanto dos que trazem as demandas. Interessante, Antônio. Eu acho que o ponto do desejo, né? Acho que Noam, depois Caroline. Oi, gente. Primeiro de tudo, parabenizar demais os 3 coletivos aí que se apresentaram. Para o Psicodrama, vocês são espontâneos pra caramba, vocês estão quebrando as conservas culturais tão enraizadas que a gente vê nos debates, né? Grana, o espaço, é o público, é o privado. Achei interessante na frase da Caroline, inclusive vai um pouco nesse sentido minha pergunta para todos, assim. Quem quiser responder, eu sei que o tempo é curto. Queria saber mais do percurso de vocês enquanto formação dos analistas. Qual que é a diferença que o território fez, né? Para como vocês se veem, se vocês tinham uma prática anterior no privado ou no público. Achei interessante isso na frase da Lívia, né? Como o público protege. Coisa que, assim, de forma rápida ao pensar, o público é hostil, o público é o mundão. E que bacana, assim, foi na verdade uma forma muito diferente de ver uma coisa que eu falava na minha prática lá na Marechal Deodoro, como é presente o hostil mesmo no público. Enfim, quero passar na verdade a palavra para vocês, se vocês acham que o território mudou vocês, adicionou, por favor. E parabéns de novo, legal pra caramba todas as iniciativas. Obrigado. Como a Caroline vai falar, ela pode também responder a tua questão. Eu acho que um pouco por aí, porque eu tinha visto uma pergunta ali no chat, né, da Tatiana, que perguntava se a gente tinha uma articulação, né, com serviços da rede, né, do SUS, do SUAS, né, e de outras políticas públicas. E acho que vai um pouco por aí, né, assim, a gente
acho que era disso que eu estava falando um pouco, que a gente, desse sotaque da nossa clínica, que muitos dos analistas tiveram esse percurso mesmo pela saúde pública, né? Vieram ou já de experiências de trabalhar nos equipamentos, ou vieram da universidade, né, da Unifesp, que tem uma forte ligação com os equipamentos e com o território, né? Assim, na Unifesp, essa é a cara ali da formação da Unifesp, né? A prática, né? E a inserção no território desde de saída já, né? Desde o comecinho da formação. E aí, é isso, a gente tem, então, agora, né, falando da clínica aberta, assim, a gente tem uma articulação com esses serviços, com a própria Unifesp, né, mas não é uma articulação instituída, né, então não tem uma articulação, um fluxo, né, que já está instituído, isso é pensado realmente no caso a caso, né. Então, e isso porque a gente tem uma atenção, um cuidado para não se colocar como um serviço substitutivo ou suplementar da rede, né? Essa é a nossa preocupação, inclusive em como que a gente ia se apresentar, fazer a divulgação da nossa clínica aberta, né? Então, a gente está ali porque a gente aposta nessa circulação da psicanálise, mas tem essa preocupação, né, de não entrar como serviço substitutivo. Então, assim, já aconteceu, a gente já recebeu, entre aspas, né, o encaminhamento de um CAPS, né, assim, alguém que chega para a gente e fala, olha, o CAPS me falou que vocês, né, existem, então, aqui na praça. Já aconteceu, como a gente contou também, da gente fazer algum tipo de orientação, né, para que a pessoa procurasse, né, algum serviço. Já aconteceu da gente reconhecer alguém que estava ali na praça e que a gente já tinha atendido algum outro momento, ou que a gente conhecia de algum outro projeto, né, que frequentava, por exemplo, de redução de danos, assim, da Unifesp, né, e que a gente reconhece. Então, assim, a gente tem essa ligação, mas é isso, né, não é algo instituído, e aí a gente vai vendo quando é interessante, né, fazer algum tipo de articulação, assim, algo, né, alguma indicação, ou mesmo fazer um contato com a rede, mas a gente faz isso realmente no caso a caso. E acho que até provocativo pensar na seguinte questão, né, e se a gente começar a propor nos planos de tratamento, em CAPS, a participação em dispositivos clínicos públicos desse tipo, né? O que isso pode gerar, né? Porque imagina em CAPS ou outros tipos de serviço, a gente costuma fazer esse endereçamento para outros serviços, muito para desafogar, né, o fluxo, o gargalo, também para pensar em modalidades de laço social, né? Mas eu acho que as clínicas públicas dessa modalidade que vocês apresentam, elas são uma modalidade de laço social, mas aí que eu queria insistir em algo, né? Elas são uma modalidade de laço social para a psicanálise e para psicanalistas, né? Para a própria teoria psicanalítica, né? Para a sua técnica. E não é à toa que a gente interroga aqui, termina interrogando o conceito de transferência, que de fato tem no seu núcleo, né? Por isso que eu digo ponto da transferência como ponto, né, quase de Capitone, que é o desejo do analista, né, que é por que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo, né, por que seguir com essa experiência de propor que o outro encontre o inconsciente com a gente, né, então propor que a cidade, que a gente encontre o inconsciente da cidade, que a gente dispare fenômenos inconscientes sobre a psicanálise, com a psicanálise, da psicanálise, pela psicanálise, né? Muito legal, Caroline. Não sei se alguém mais quer dar uma comentada.
Se não, gente, a gente tem uma atividade na PUC agora, que é o nosso grupo de religião e psicanálise, outras discussões. Mas queria, agradecer as exposições de vocês, né, a disponibilidade à disposição de todo mundo, dizer que eu gostei muito, né, de estar aqui trabalhando conjuntamente, conhecendo tantas pessoas, assim, né, acho que foi muito legal isso, foi muito especial esse ano já a partir disso. Acho que o Eduardo quer fazer um comentário. Bem rápido, né, queria agradecer, né, acho que faço coro com os agradecimentos, me identifico bastante com as falas de agradecimento, e fazer um pedido. A gente ia fazer um pedido para continuidade, né, ter outras disciplinas, outros módulos. Você já disse que vai ter. E aí o segundo pedido seria, dá para ser online, continuar sendo online, para as pessoas que estão de fora também poderem participar. O plano é uma trilogia, né? Sempre no primeiro semestre de cada ano. Online, normalmente sim, porque vocês sabem que com a pandemia houve a adaptação, né, das condições de ensino, e aí na USP a pós-graduação meio que entrou no organograma das possibilidades da pós-graduação da USP em geral, de todos os programas que as disciplinas de pós-graduação podem ser online, preferencialmente híbridas, né? Na graduação, não. Eu acho que não vai ter recuo. Tá? Eu acho que não, sim, porque foi muito positivo para a universidade, né? Mas, enfim, tendo continuidade, com certeza vai ser online ou híbrido. E acho que isso, né? Eu tinha conversado com o Enzo tempo atrás, não existiria porque a gente não propor algum fórum, alguma modalidade de encontro ali por diante, né? Em que a gente troca essas experiências, né? E isso não necessariamente precisa ser uma atividade acadêmica estricto sensu, pode até um seu projeto de extensão, algo assim, por que não, né? Isso é bem bacana, assim, a gente poder também ter momentos em que a gente vai conseguir se encontrar presencialmente ou online, né, para quem é de muito distante, ou para quem está um pouco mais próximo, às vezes poder também se conhecer, né, acho que face a face, acho que é bem legal. Bem legal, e salientando que as atividades, né, acho que de boa parte dos laboratórios do departamento lá são abertas, as nossas do PSOPOL, né, o Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, são abertas, sempre nas quartas-feiras, das 14 às 16, também com transmissão. Mas, gente, conta da hora, a gente tem que encerrar, mas foi muito alegre, né, muito feliz todo esse encontro, esse percurso com vocês. Tá bem? E aí eu acho que a gente deixa ativo, né, o grupo de WhatsApp, vai ter informações, tem mais umas pessoas que queriam falar, talvez. Mas foi muito bom, assim. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado.